vamos lá então, né? Alguém... Peraí, deixa eu pegar... Deixa eu ver se tá tudo funcionando. Testando o som. Acho que tá bom. Acho que o volume do microfone tá bom aí, né? Tá. Então tá legal. Aí, chegou mais alguém. Bem, então vamos iniciar então, né? Eu vou ler então. Boa noite. Se bem que a Lúcia chegou, hein? Luciana tá com a garganta ruim, a Sandra tá distante. Oi, pra ler? André tá no celular. Lúcia. Eu leio. Quer ler, Lúcia? Quer ler pra gente? Posso ler. Peraí, deixa eu só me organizar que eu tô lendo. Tá ok. Essa é uma página muito bonita, né? A de hoje é uma página muito bela. Vou ler pelo celular. Pode começar? Pode sim. Vamos lá. Livro Alma e Luz, capítulo 6, editora. E ele me disse: o que está escrito na lei? Como leis? Lucas, capítulo 10, versículo 26. Como leis? A interrogação do mestre ao doutor de Jerusalém dá a ideia do interesse de Jesus pela nossa maneira de penetração da leitura. Se nos referirmos ao círculo vasto de pessoas ainda indiferente às lições do Evangelho, podemos reconhecer, mesmo entre os aprendizes, as mais diversas tendências no que se refere ao problema dos livros. Os leitores distanciam-se uns dos outros pela expressão mais heterogênea. Uns pedem consolação, outros procuram recreio. Há os que buscam motivos tristes por cultivar a dor, tanto quanto os que se arvoram em caçadores de gargalhadas. Os que reclamam toxo-intelectuais, os que andam em busca de fantasias, por incentivos à polêmica envenenada. Vários leitores pedem iluminação. Sem isto, entretanto, podem ler muito, saturando o pensamento de teoria as mais estranhas. Chega ao dia em que reconhecem a pouca substancialidade de seus esforços, porque sem luz, o conforto pode induzir a preguiça, ao entretenimento, a aventura menos digna, a tristeza ao isolamento, ao riso e ao deboche. Com a iluminação espiritual, todavia, cada coisa permanece em seu lugar, orientada no sentido de utilidade existe. Lembra que quando te aproximes de um livro, estás sempre pedindo alguma coisa. Repara com atenção o que fazes. O que procuras? Emoções, consolo, entretenimento. Não ouvides que o mestre pode também interrogar-te. Como lês? Olha, essa só você mesmo para falar, porque nem eu sei te dizer. Não, que isso. É bonita, mas eu acho difícil. Eu achei difícil. Não, assim, é lógico que é difícil, né? Temos que lembrar o contexto, né? Temos que lembrar o contexto desse versículo. Deixa eu só encostar aqui a porta, só um minutinho. Pronto. Temos que entender o contexto do versículo. Estamos na sequência de vários momentos e, de certa forma, nós sofremos com isso até hoje em todos os momentos. Em que sentido? Temos que compreender que dentro do povo hebreu foi germinado tradições e divulgações muito importantes.
né? As leis, como são apresentadas por Moisés, não as leis duras, inflexíveis, que o Cristo depois botou no seu devido lugar em termos de continuidade da lei, que já compreendemos, né? Lei de justiça, amor e caridade. Não é desse aspecto que estamos falando. Estamos falando que o amor, por exemplo, sempre foi apresentado como a primeira lei. Mas ninguém quis ler o amor daquele jeito. Até hoje, se você chegar para alguém e perguntar o que é o amor, cada um vai apresentar uma forma de explicar o que é o amor. Então fica muito difícil, porque todas as vezes temos que compreender que estamos numa busca. Todos estamos buscando alguma coisa. O problema é a gente ter a consciência de como devemos buscar o que estamos buscando. O como muda completamente. Então, por exemplo, muitas pessoas querem alcançar a sabedoria. Como? Se tornando um super reconhecido na sociedade, uma pessoa mais reconhecida dentre todas as universidades, entre aquela pessoa mais honrada, mais citada, aquela que publicou mais papers em periódicos indexados, aquela pessoa que mais consegue versar e explicar conceitos diante de um público. Mas isso não está um pouquinho adornado, né, de orgulho, de vaidade? Aonde está a simplicidade nisso? E o pior, aonde está o resultado produtivo que vai atuar, né, em todas as almas, em todas as necessidades de todas as almas? Afinal de contas, o que todo esse aprendizado que todos buscam está relacionado com as leis de Deus? Então, o que acontece? Qual o problema dessa página? O problema dessa página é porque todos nós ainda não nos reconhecemos como células dependentes de Deus. Nós nos acreditamos totalmente individualizados. As pessoas acordam e vão dormir sem acreditar absolutamente que deve nada a ninguém, nem a coisa nenhuma. Que simplesmente tudo que está à nossa volta está para nos servir. Acredita que o planeta é simplesmente um objeto de uma evolução caótica, na teoria do materialismo, né? É a única teoria em que você pega uma pedra, joga escada abaixo e lá no final está saindo um planetinha, com árvores, com tudo. Ao mesmo tempo que acreditar na teoria do acaso é de extrema ingenuidade e infantilidade, em diversos momentos, quando a ciência não consegue explicar, ela fala e justifica que é uma evolução natural. Mas se a gente para observar, quando a gente lê, quando alguém escreve isso, a gente percebe que a pessoa está escrevendo o quê? Com o máximo de orgulho, o máximo de vaidade, um problema gravíssimo com relação de foro íntimo, de foro moral. Não reconhecer que toda essa sequência não pode ser simplesmente uma consequência natural do acaso. Então, por que eu estou falando isso? Porque no fundo, dentro da nossa alma, nós ainda temos essas prerrogativas. A gente não percebe os símbolos que nos cercam. Né? O símbolo mais grosseiro e mais evidente que nós temos tem a ver com a respiração. Tem a ver com a respiração. Você consome um gás que você não produz. Você absorve calor de um sol, mas você não alimenta o sol. Ao mesmo tempo, você expele da sua respiração, né? No ato de expelir gases, você expele CO2, você respira oxigênio e suas células, depois de todos os processos químicos, jogam no sangue o CO2. Nós temos sangue venoso e sangue arterial, né? O sangue venoso é rico em oxigênio. Se eu estiver falando bobagem, alguém me corrige. Temos pessoas da área biomédica aí. E o sangue venoso e sangue arterial. Então nós temos sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso rico em CO2. E esse CO2 volta para a atmosfera. Nós jogamos de volta esse CO2 para a atmosfera. Mas só que esse CO2, quem aproveita quem? A natureza. A natureza biológica, as florestas, dependem de CO2.
Então, por constrangimento, Deus, em sua magnífica bondade e a magnífica sabedoria, nos alocou compulsoriamente copartícipes do mundo vegetal. Nós participamos dessa maneira da atmosfera do mundo vegetal. Não participamos ainda no processo de criação propriamente dito, né? Do ponto de vista de germinação. A gente não tem como fazer germinar. O ato de germinar, até hoje a ciência não compreende. Né? Você conhece os recursos mínimos, né? Sabe que precisa de potássio, precisa disso, precisa daquilo. Então vai lá no laboratório e faz com que germine. Esse é um dos problemas de você tentar criar uma atmosfera e criar um conceito de vida biológica igual da Terra na Lua, por exemplo. Como é que você vai montar uma estação de vivência na Lua se você não consegue cultivar planta nenhuma? Isso é impossível, então, de ter vida biológica como a nossa, né? Então, e assim vai para esses desejos humanos ainda, né, infantis, com relação a Marte, com relação, né, caçar asteroide, né? Asteroide que tem ouro, asteroide que tem prata, asteroide que tem níquel, né? 100 gramas de níquel vale muito mais, puro, né? Vale muito mais do que 100 gramas de ouro. Então, a gente tá perdido ainda aqui no mundo. Então, quando você está lendo, por exemplo, para aprender sobre uma profissão, vamos supor, eu quero ser, como minha filha gosta de falar, eu quero ser açougueira. Minha filha falou isso para todo mundo. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser açougueira. Uma vez falou isso lá na frente do açougue e todo mundo caiu na gargalhada, né? Mas assim, você fica pensando, ela quer ser açougueira. Mas por que ela quer ser açougueira? Né? Ela diz que gosta de manipular as carnes, de apertar as carnes, aí você fica assim, pô, beleza, mas ela tá com o desejo sincero de servir um bom corte a todas as famílias, para alimentar todas as famílias? Ou ela vai tentar ler e aprender aquela profissão só para atuar no egoísmo, para satisfazer os interesses pessoais? Então, o que ele está falando é muito sutil, porque ele não está falando especificamente para as consciências materialistas. Esse é o problema. Ele está falando o seguinte: você está lendo e você sabe que você não é um pacotinho de carne. Você é muito mais do que isso. Então, por isso que ele chega aqui em um ponto e ele fala assim, ó. Sem nos referirmos ao círculo vasto de pessoas ainda indiferentes às lições do Evangelho, olha só, ele está falando o seguinte, ó, eu não estou nem me referindo àquelas pessoas que... essas pessoas, por exemplo, que a pessoa é ateu, não quer saber de nada, não quer saber nem sequer pegar o Evangelho para estudar o Evangelho. Ele está falando isso, não estou falando dessas pessoas. Agora ele está falando especificamente quem está estudando o Evangelho. Quem está estudando o Evangelho. Luciana, acho que seu microfone ficou aberto. Então ele continua. Podemos reconhecer, né, mesmo entre os aprendizes, esses aprendizes que estão estudando as lições do Evangelho, as mais diversas tendências no que se refere ao problema de livros. Então, por exemplo, muitos estão estudando o Evangelho, sei lá, porque ele acha que é uma obrigação dele poder se livrar de problemas, para o negócio dele prosperar. Mas temos que compreender que naquela época do judaísmo, ainda mais fortalecido, né, nas expressões pós o Cristo, começaram a perseguir o cristianismo porque ele estava vendendo uma ideia e uma imagem de humildade, de amor, de tolerância. E aquelas pessoas que estavam à frente do judaísmo, à frente das primeiras revelações que foram trazidas à Terra, né? A primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação é o Cristo, e a terceira revelação é aquele Espírito que veio libertar nossas mentes, que é o Espírito de verdade. Ou seja, que se apresentou com o nome Espírito de verdade e que veio trazer as informações e deixar para o nosso raciocínio desenvolvê-las. O problema é que o nosso raciocínio ele é viciado. Enquanto a gente não reconhecer que a nossa forma de pensar é viciada, a gente não consegue compreender isso.
Então, por exemplo, se você é viciado nos rigores da posse, você tem que ter recursos financeiros, você tem que ter posse, não pode ter escassez de absolutamente nada. Existe um problema gravíssimo. Tudo que você vai ler e desejar ler e aprender, você só vai fazer isso com o móvel de obter a satisfação desse desejo central. Então, de certa forma, todos nós, sem exceção, temos que nos reconhecer como grandes estudiosos do desenvolvimento da alma, aqui na Terra encarnados. Por quê? Porque temos que reconhecer que o móvel das nossas ações, o móvel, ou seja, o que nós estamos mobilizando de esforços de aprendizado, geralmente está interligado com obter recompensas. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim: poxa, eu vou fazer caridade. Por quê? Porque Deus está vendo. Não entendi. Como assim? Se Deus está vendo, Ele vai me recompensar. Mas por quê Ele vai te recompensar? A gente não acredita que esse é o mínimo do mínimo. É a curva, se bobear, estamos negativados e a pessoa não sabe disso, né? O corpo físico nos é fornecido. As energias necessárias para o nosso pensamento são fornecidas. Embora a maioria do tempo a gente só pensa bobagem. Então a gente fica pensando assim: mas Deus continua patrocinando o funcionamento do pensamento, mesmo que o espírito esteja pensando bobagem? Continua patrocinando. Porque esse é um processo de educação. Então, por exemplo, você coloca uma criança para estudar e ela ama futebol, ela só quer saber de futebol, o que você acha que vai acontecer? Qualquer coisa que ela for aprender, ela quer saber como é que ela pode utilizar no futebol para se dar melhor, para apresentar melhores resultados para ela no futebol. Então é disso que ele está falando com relação às lições do Evangelho, né? Luciene, acho que o seu microfone ainda está aberto ainda, Luciene. Se você puder só clicar no microfonezinho, esse símbolozinho de microfone, aí ele fecha o microfone. Luciene? Oi? Seu microfone está aberto. Estou aqui. Desculpa. Aí todo barulho que você faz aí, todo mundo está escutando. Nenhum problema. De repente você quer cantar, assoviar pra gente. Não tem problema não. Tá tranquilo. Então olha só, o que acontece? Os leitores distanciam um dos outros. Ele está dizendo o seguinte: cada pessoa que vai ler um versículo da Bíblia, ou qualquer informação, ele lê de uma forma diferente. Porque cada um deles tem objetivos diferentes. Então algumas pessoas, e eu já percebi isso, é muito bonito de ver, ela tem a necessidade de louvar. Então ela lê. Eu convivi durante muitos anos com a minha vozinha, né? E ela não sabia ler. E todo dia, basicamente, quase, ela pedia para eu ler os versinhos, né? Ela tinha uma caixinha de salmos. Uma caixinha com espelheira. Eu consigo até ver a caixinha aqui agora na minha memória. Tinha uns adornos, né, brilhosos, e ela toda espelhada. Aí você abria, tinham vários versículos, vários salmos. Eram salmos. E cada conjuntinho de salmos tinha uma cor. E era uma filipeta, um pedacinho pequenininho assim de papel. E aí você lia, e ela ouvia, né, aquela frase, e ela sentia algo assim, né? Ela ficava realmente tocada por aquelas palavras, né? E ficava, né? E eu vi ela balançando a cabeça, tipo aquela expressão de sim, sim. E eu ficava assim, meu Deus. Aí outro Togéio, ela me chama de Togéio. Aí eu pegava outro e eu lia para ela de novo. Aí eu não entendia nada, né? Não dá para entender. Eu ficava assim, eu tinha o quê? 12, 13 anos? Como é que eu vou entender algo tão complexo como ainda é, né? Essas expressões marcantes que existem no Velho Testamento, né? Que está muito ligada à evolução daquele povo, né? Então tinham várias palavras lindíssimas e realmente frases muito bonitas, mas difícil de compreensão. Então ela tinha uma necessidade de sempre adornar no sentido de apreciação, e no final ela falava graças a Deus, eu nunca tinha entendido aquilo. Depois eu fui compreender que ela tinha essa necessidade. Para ela era um momento extremamente sofisticado para a alma dela perceber a grandeza daquelas palavras, que eram grandezas que envolviam lições de Deus, leis de Deus. Então eu, como criança, não entendia, mas eu lia assim mesmo. Ela pedia para eu ler, eu li.
Algumas palavras, certamente, acho que eu até pronunciava errado, que eu não conhecia, eu falava errado. Mas ela também não sabia ler, então ficava um mais perdido que o outro. Depois me sentia culpada, né? Depois de uns anos, puxa, eu podia ter dado mais atenção ainda do que realmente dei. Por quê? Porque para ela, né, por a distância que ela tinha em relação aos outros leitores, ela tinha necessidade de, como fosse no processo da oração, de louvar. Era um processo para ela como fosse a alma dela reverenciando a palavra de Deus. Então, é de uma grandeza belíssima. E não só, por vezes, a gente acaba não compreendendo e não aceitando, né, às vezes, como que outras pessoas interagem. Mas é certo que cada um vai interagir com esses textos divinos, com essas lições do Evangelho, de uma forma completamente diferente, né? Completamente diferente. Então ele coloca que algumas pessoas, quando estão interagindo com o texto, pedem consolação. Outros procuram recreio, ou seja, um processo quase de diversão. Por que recreio? Em que sentido que o recreio? Quando é um texto ligado ao trabalho, poxa, eu tenho que ficar me esforçando para compreender, eu tenho que usar de muita concentração, eu tenho que me esforçar cada vez mais para assimilar, porque, no final de contas, né, é trabalho. E quando está estudando os textos do Evangelho, ufa, não tem ninguém me cobrando sobre isso. Não existe nada que vai me perturbar a ponto de me cobrar como quem me cobra do trabalho. É nesse sentido. Ou seja, a pessoa não entende que ali existem leis e regras que regem as galáxias. Que ali existem regras básicas e salutares para a edificação, a construção do reino de Deus em nosso mundo interior. Que ali a gente deveria fazer até uma inversão de valores. Deveria se dar muito mais valores a esses aspectos que coordenam e dominam a evolução da alma durante milênios, do que simplesmente uma profissãozinha banal que a gente aprende numa encarnação e que daqui a 300, 500 anos ela não vai existir mais. Não vai existir mais. Então, a gente troca muito isso. Então ele está falando, mesmo aquele que é espírita, seja quem for, ligado ao mundo do cristianismo, estudando os ensinamentos do Cristo, muitos pedem consolação. Estou sofrendo isso, estou passando por aquilo, não chegou a hora de eu ter agora, né, ventura, né, grandes posses, grandes recursos. Está na hora de repente eu ser um bilionário, ser um milionário. A pessoa quer ser consolado com o quê? Com o que lhe apraz. Enquanto que outros pedem recreio. Estão procuram, né, momentos de recreio. Eu posso ler isso aqui sem preocupação nenhuma. Isso aqui não é tão importante assim na minha vida. Então, há os que buscam motivos tristes para cultivar a dor, né? Então tem aquelas pessoas que ainda gostam de se estigmatizar, né? Usando a palavra mais atualizada, gosta de se estigmatizar, vê o sofrimento do Cristo e fica prisioneira falando do sofrimento do Cristo, que aquela dor foi muito importante, que aquela dor é a essência do Evangelho, enquanto que não é a essência do Evangelho. É o testemunho dele, o exemplo dele de servir, de se doar ao máximo por todos. É esse exemplo que vamos ter que passar, que vamos ter que seguir. Sem raiva de ninguém, sem colerizar, sem ficar zangado, né? Então, nós geralmente utilizamos o acesso às lições do Evangelho para buscar motivos tristes, para cultivar mais dor. É isso que ele está falando. Em vez da pessoa buscar para cultivar alegria, esperança, que existe uma forma de viver que está ligada a Deus, plenamente ligada a Deus, não, a pessoa utiliza isso para dizer, para sentir mais dor, para ter mais resmungação, mais motivos de ficar, né, fazendo adornos em torno da própria dor, né? Tanto quanto os que se arvoram em caçadores de gargalhadas, como aqueles igualmente que acessam o Evangelho para fazer piadas, deboche das atitudes do próprio Evangelho, né? Então, surgem os que reclamam
tóxicos intelectuais. Então existe aquelas pessoas e a pessoa fica, cara, não é lucubração danada, não, sabe? Olha, fulano disse isso, outro fulano disse aquilo, Kardec fala isso do perispírita, mas Emmanuel fala aquilo outro, e fica num tóxico total, e aí começa a desmerecer Emmanuel, aí daqui a pouco começa a porque isso é uma forma de vida, de mentalidade totalmente materialista. E nós não podemos nos enganar. Nós fazemos assim em relação a alguns assuntos. É natural. Mas temos que transformar, perceber isso. Que por vezes existem assuntos que são praticamente tóxicos intelectuais. Vai afetar negativamente a nossa forma de pensar. E que andam em busca de fantasias. Os que insistem por incentivos à polêmica envenenada. A pessoa cria polêmica para destruir o outro. Para destruir o outro. Isso hoje socialmente é um hábito, ainda mais em redes sociais, né? Quantas pessoas, grandes trabalhadores aí da humanidade, desenvolvedores de técnicas de vacina, desenvolvedores de medicações, foram escorraçados, foram açoitados publicamente pela incúria de muitos outros colegas da mesma área, né? Que incúria no sentido de que não faz nada. Ué, ele não faz nada, vamos pisar e maltratar o trabalho de quem faz. E, ao mesmo tempo, cria uma série de polêmicas para poder denegrir a imagem de terceiros. É uma forma leviana de conduta de vida, mas que impressionante Emmanuel escrever isso e ser algo hoje totalmente natural. As pessoas observam isso como algum tipo de elo de aspecto de justiça. Como se a primeira lei que existe e que nos foi apresentada por Moisés estivesse falando alguma coisa sobre justiça. É uma lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo. Então, é um amor. Como é que você pode amar a Deus querendo maltratar, envenenar, criar fantasias, enganar, criar polêmicas para envenenar alguém, ou a vida de alguém, ou a história de alguém, basicamente sabendo que aquele outro é uma parte importante da criação divina. E como é que você pode amar a Deus maltratando a criação divina? Né? E é engraçado porque você vê essas mesmas pessoas altamente preocupadas com os animais, mas não tem nenhuma preocupação com os seres humanos, que são muito mais importantes na criação do que os animais. Né? E não fui eu que disse isso, foi o próprio Cristo, né? Observai as aves do céu, não semeiam nem acumulem cereais. Se vosso Pai as alimenta, quem dirá vós, que sois muito mais importantes do que as aves? Então, Jesus deixou claro, o reino hominal, o mundo íntimo, as potencialidades de atuar com as energias edificadoras do bem, da verdade, é claro que são mais importantes. Então, o mundo íntimo do próximo, o mundo íntimo de alguém distante, não importa, o mundo íntimo de algum outro ser é algo importantíssimo na criação. Né? Então, aí ele deixa uma frase estranha para todos nós. Raros leitores pedem iluminação. Iluminação. Porque existe um problema gravíssimo quando Emmanuel escreveu sobre isso. Né? Porque à primeira vista, a gente fica pensando assim, o Emmanuel está escrevendo sobre o princípio de educação, ou seja, o que se comercializa como ensino, né? Como é que você está lendo o livro? Não, ele está falando justamente o contrário de como se comercializa o ensino. Né? Como é que você convence um jovem a estudar uma profissão? Você diz que ele vai ter muito dinheiro, que ele vai comprar casa, que ele vai comprar carro. Você faz tipo uma chantagem com o mundo íntimo dele. Olha, todas as suas loucuras e os seus pensamentos mais desequilibrados, você vai poder satisfazer. Eu sei que é duro de ouvir isso, mas é a pura verdade. Os ensinos hoje da Terra, você estimula as pessoas a se desenvolverem dessa forma. Né? Você estimula pela casualidade. Olha, se você fizer isso, tem 90% de chance de você se tornar muito bem sucedido e ter um ótimo salário e ter uma ótima condição financeira. Mas quem disse que esse espírito é isso que ele precisa? O que seria mais importante? O desenvolvimento daquela alma
para as ferramentas de trabalho do dia a dia ou a iluminação da própria alma, ou seja, a iluminação do seu próprio ser para todo o progresso da eternidade? O que é mais importante? Então, quando a gente começa a medir, colocar peso nisso tudo, todo mundo vai falar, a iluminação da alma, né, para a lei de progresso eterna. Porque parece que diversas pessoas chegam a essa conclusão automaticamente. As pessoas falam assim, olha, quando você se formar, vou falar uma profissão qualquer, quando você se formar em medicina, você vai ser uma pessoa muito feliz, porque você conquistou um trabalho muito árduo. Aí a pessoa estuda, se formou em medicina. Ele não encontrou essa felicidade. Não, mas quando você fizer o seu primeiro milhão, né, você completar a aquisição de 1 milhão de unidades monetárias, você vai alcançar a sua felicidade. A pessoa trabalha, pisa um monte de gente, faz um monte de loucura, faz um monte de absurdos para poder alcançar aquela ideia central. Eu estou buscando a felicidade através da matéria. Aí chega no final que ela acumulou aquilo tudo, ela não encontrou a felicidade. E aí fica aquele problema. Afinal, os recursos que nos cercam materiais são meios, não finalidade. Então, tirar isso da leitura é muito difícil. Então, você vai ver diversas pessoas utilizando a leitura para manipular. Então, por exemplo, você vai encontrar diversos vídeos no YouTube, em diversos lugares, assim, você quer se tornar uma pessoa rica? A Bíblia te ensina como fazer isso. Você pega, por exemplo, lá, estudando o Rei Salomão, existem várias dicas lá de como se tornar uma pessoa rica. Só que lá ele está apresentando uma história de fracasso. Ele está apresentando exemplos de fracasso. Que a pessoa foi intuída para poder desenvolver o bem e a prosperidade de todos. E ele, em algum momento, rotulou que o bem e a prosperidade de todos tinha que começar primeiro com ele. E só para ele. E que ele deveria ser o Senhor de todos. Então, não só o poder que pertence a Deus, ele teve esse empréstimo, não soube utilizar. Malbaratou, né? Se lembrarmos daquela página, Jesus no Lar, né? Os descobridores de homem. Como é que você descobre um ser humano? E Deus faz isso o tempo todo para a gente ganhar essa consciência. Você manda a experiência da pobreza, você manda a experiência da riqueza, você manda a experiência do poder e você manda a experiência da cólera. Tudo isso descobre quem é você. Então, colerizado, você é capaz de matar alguém? Então, a gente tem que sempre se perguntar isso. Você é capaz de cometer um assassinato se você estiver colerizado? Você é capaz de, quando estiver com muito poder na sua mão, pensar no próximo e equilibrar esse poder para que ele possa servir como deveria servir em nome de Deus? Você vai pensar também como se for uma pessoa muito rica, que na verdade você tem uma obrigação muito importante de fazer com que esses recursos se reproduzam para riquezas de muitos e não apenas para o seu objetivo individual. Então é disso que ele está falando. A iluminação da alma é trilharmos o caminho de prosperidade, de atividade para com todos. É tirar o elo perdido do eu. E é muito, muito raro a gente buscar leitura para isso. Por exemplo, eu vou buscar uma leitura aqui, como extrair ouro, né? Como desenvolver uma solução tecnológica, e vou contar isso para todo mundo, para que todos possam executá-la como eu. Não, a primeira coisa que você faz hoje na Terra, você pega essa ideia, você patenteia, você esconde, você escreve a patente com um monte de percalços de frases nebulosas, bota um desenho errado para enganar as pessoas, porque aquele conhecimento você acha que é seu. Isso tem alguma coisa a ver com a iluminação da alma? Nada. A iluminação da alma é se engajar nos trilhos de progresso que Deus cria para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ninguém vai escalar essa montanha sozinho. Então, você quer observar um recurso de prosperidade alcançando a todos. Você quer ler e descobrir uma nova situação, uma nova solução para a sociedade, mas para divulgar para todos. Você não quer desenvolver alguma coisa só para você, não faz sentido, né?
Então, isso ainda não aconteceu na Terra. E a gente não percebe. E a gente leva esse mesmo hábito de leitura, de buscar benefício próprio, que nós trouxemos do ensino, né? O que as pessoas chamam hoje de educação, na verdade, é a comercialização de ensino. Né? Você vai lá e contrata alguém para te ensinar assuntos, né, para as crianças. Então você compra um pacotinho de ensino. Que direção a pessoa vai dar esse ensino é individual de cada um. Então a pessoa acaba tendo esse hábito, acaba tendo essa formação psíquica e ela acredita que ela não deve contar para ninguém. Então ela fez um treinamento de uma empresa, né, de gestão, de não sei o que, de alguma coisa mais estratégica, mais específica. Surgiu a dúvida de alguém: fulano, como é que eu resolvo isso aqui? Você fez esse curso, você pode me ajudar? Não, não posso. Porque se eu te ajudar, só você vai se beneficiar dessa solução. Meu nome não vai aparecer que foi você que fez. E isso é o nosso psiquismo. Isso é o psiquismo do materialismo hoje no mundo. E o que isso tem a ver com iluminação? Ainda não compreendemos. A prática do progresso é progresso para todos. Ainda não entendemos isso. Que essa é uma lei divina. A lei de progresso é uma lei divina. Então, raros os leitores pedem iluminação. Sem isto, ou seja, sem a busca da iluminação, entretanto, podem o quê? Ler muito. A pessoa lê, fica saturando o pensamento de teorias mais estranhas. Um monte de teoria doida. Você pode correr atrás, grandes filósofos, grandes nomes hoje da conjuntura filosófica da Terra. Você fica impressionado. Cara doido. O cara cria um monte de ideias truncadas, uma contra a outra, uma sem mais fundamento em relação à outra, se opõe uma a outra, que no final ele diz o seguinte: o importante é a destruição de toda a humanidade. E todo mundo acredita, lê e aplaude. Isso que é a coisa mais doida. Então chega o dia em que se reconhece a pouca substancialidade, essa pouca, né, tem pouquinha substancialidade de seus esforços. Por quê? Porque está sem luz. Não tem luz nenhuma. Então o que acontece quando não tem luz nenhuma? O esforço pode induzir a preguiça. A pessoa se esforça, depois chega um momento, satura. Ah, eu não quero mais desenvolver nada não, quero mais fazer nada não vale a pena. Olha aí, ó, me matei 30 anos trabalhando, o que adiantou? O que isso constitui na minha vida? Só tristeza e amargura. Tem pessoas que falam isso abertamente. Por quê? Porque mantiveram a postura no trabalho que exerceram sem nenhum princípio de luz, sem nenhum princípio de iluminação. Ela achava que o que ela estava fazendo fisicamente na Terra não tinha nenhum símbolo importante para a sua alma e para todas as outras almas que estão ao seu derredor. Então ela continua: o conforto pode induzir a preguiça. Então a pessoa fica viciada no conforto. Tem que ter o máximo de conforto. Por quê? Porque sim. Aí quando vê, está induzido aqui a ficar na preguiça eterna. Enquanto a pessoa conseguia ler um monte de livro, ficar sempre animada, encorajada, acabou. É só desânimo. Por quê? Porque não possui a grandeza de observar, afinal de contas, quais são os sentimentos que eu tenho que irradiar positivamente nessas atividades que eu estou executando. E ao entretenimento, a aventura menos digna, a tristeza, ao isolamento, ao riso, ao deboche, e por aí vai, né? Não falta as atividades que acabam desembocando, né? Nessas percepções da vida desastrosas, né? A pessoa quer ter um entretenimento de maltratar o outro, de prever e desejar o mal para o outro. Por isso são as aventuras menos dignas. Aí a pessoa também gosta de cultuar a tristeza, gosta de viver em isolamento. Para quê? Em isolamento eu não tenho que me expor, eu não tenho que me saturar do pensamento de ninguém. A melhor coisa é me isolar. E a pessoa igualmente em relação ao riso e o deboche. Enquanto que o riso deveria ser alegria, que alegria construtiva, que a tudo ajuda e a tudo ampara, alegria salutar, real, ela se torna uma alegria interligada com processos de maldade. Então, por quê? Tudo isso porque nós não estamos percebendo
a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza é a fraternidade, é o amor. Qual é a verdadeira natureza dos animais? Preservar a espécie e preservar a vida. Se você for tentar ameaçar a vida de um tigre, pode ter certeza, ele vai te atacar. Porque ele está percebendo que chegou uma situação entre vida e morte. Ele vai tentar preservar a vida dele. O próprio reino animal, um tigre feroz, quando se aproxima de um ninho, de algum outro animal, de um coelho, um leopardo, seja o que for, ele vai atacar, o que o animal faz? Pega o filhotinho e mostra para ele. O que o tigre faz? Se afasta. Porque ele respeita a preservação da espécie. Não é porque ele escolheu isso. Muitas pessoas falam assim, nossa, olha que belo, os animais conseguem ter uma resposta melhor do que a nossa. Não é isso. É que o animal ele não tem escolha. Ele não possui inteligência para obrar individualmente por escolha. Ele possui lampejos de inteligência. E o pior, ele não possui pensamento contínuo. Então você nunca vai ver um cavalo do nada entristecido porque de repente está noite e está chovendo. Não vai acontecer isso com o cavalo. Ele não tem um pensamento contínuo. Ele não está desejoso do dia seguinte. Ele não fica com um pensamento em um turbilhão incessante, contínuo e continuado. Quem precisa disso é o reino nominal, o reino dos homens, né? Dos seres humanos, de forma geral, né? Então, com a iluminação espiritual, todavia, cada coisa permanece em seu lugar, orientada no sentido de utilidade justa. Olha, orientada no sentido, aqui é importante, de utilidade justa. Aqui, de utilidade justa, é importante a gente perceber isso. Porque muitas pessoas vão questionar assim, mas eu acho que tal coisa é uma utilidade justa. Eu acho que fazer isso assim assado é justo. Justo segundo os seus princípios ou justo segundo os princípios do Cristo? Esse justo que ele está falando aqui não é justo segundo os princípios de justiça ou de justeza, enfim, que a maioria compreende na Terra pelas leis romanas. Todo mundo que estuda direito sabe disso. Os pilares da base da Constituição e os pilares da base da justiça aqui na Terra se baseiam essencialmente nas leis romanas. São oriundas das leis romanas. Então, ele continua. Lembra que quando te aproximes de um livro, estás sempre pedindo alguma coisa. Olha, então ele falou de forma genérica, de qualquer livro. Lembre-se quando se aproxime de um livro, né? De um livro, estás sempre pedindo alguma coisa. Então é de forma genérica. Qualquer livro você está pedindo alguma coisa. Então você vai ler um livro sobre, sei lá, crochê. Dá um exemplo simples. Ué, o que você está pedindo? O que você está desejando? Olha, você está desejando ser um grande conhecedor de crochê e você quer executar o crochê. Você quer aprender as técnicas, dominar as técnicas e exercer o crochê. Se você está lendo um livro sobre corte e costura, você quer aprender a fazer corte e costura. Você está lendo um livro sobre manutenção de motores elétricos. Você quer aprender os princípios do funcionamento dos motores elétricos para fazer manutenção neles e exercer essa função. Então ele continua. Repara com atenção o que fazes. Então, aí tem um problema do ponto de vista mais essencial de existência. Você está aprendendo a fazer o crochê só para você, só para te agradar? Você está aprendendo a ler sobre manutenção de motores só para fazer dinheiro? Ou seja, você não acha que aquele serviço é um serviço divino que você tem que desempenhar, inclusive para terceiros, com alegria, com amor, com cuidado? Se a pessoa não pode pagar, você vai financiar. Se a pessoa não pode pagar mesmo, você vai fazer até de graça, não tem problema. Mas você vai buscar o equilíbrio. Mas isso não vai me levar a uma situação de pouco recurso financeiro. Mas quem determina os recursos financeiros de cada pessoa da Terra é Deus. Se você quiser hoje ser um milionário, você pode bater no peito e falar, vou ser um milionário. Você não vai ser um milionário. Deus não vai deixar. Ainda mais se ele perceber que vai destruir o seu projeto de encarnação. Então, a diferença é essa. Como
que nós vivemos a vida no dia a dia. Qual o nível de espiritualidade percebemos no nosso dia a dia, mesmo mergulhados aqui na experiência física, desse conjunto de massa que nos cerca o espírita. Acima de tudo, que nos cerca o perispírito. Né? Temos que compreender quais são os objetivos. Então, por vezes você está numa atividade de trabalho em que você tem que desempenhar, não está nem convivendo com um monte de pessoas. Você consegue até fazer o trabalho de forma bem individual. Mas como você está fazendo o trabalho? Cadê o seu carinho, a sua atenção, o seu zelo, o seu respeito por aquela atividade? Ou você executa com raiva, com ódio, com despeito, porque outros estão fazendo essas atividades e ganhando mais recursos do que você? Então, a verdade é essa. O que você está procurando quando você vai ler um livro para aprender alguma coisa de novo? Porque, adivinha, é o mesmo princípio quando estamos lendo as leis e principalmente o Evangelho. O Evangelho é um conjunto tradicional de métricas que nos educam para o progresso da alma. E como estamos lendo as lições do Evangelho? Tentando obter algum tipo de acesso pessoal? De recurso pessoal? Ou de mudança e transformação do nosso mundo íntimo? De percepção, claro, o que nós temos que desconstruir no nosso mundo íntimo e o que temos que construir no nosso mundo íntimo. Por isso que ele comenta, que procuras? Você está lendo a Bíblia, você está lendo um versículo, como esse versículo. O que você está procurando? Por que você está lendo? O que você está buscando? Então ele pergunta, emoções? Né? Emoções de, nossa, me sinto, né, gratificado porque eu estou em contato com a palavra de Deus. Só emoção, acabou, mais nada, você não quer mais nada. Consolo, nossa, esse versículo me deixou tão bem, eu estava tão triste, me animou tanto, consolou em relação à situação que eu vivia. Entretenimento, para mim, né, estar, né, estudando as palavras do Cristo é basicamente o momento de me desafogar da vida material, dessas exigências da matéria. Então, esse é o problema. Estou dando exemplos, né, gente? Estou dando exemplos. Então, não ouvides, né? Não se esqueça que o mestre pode também interrogar-te. Como leis? Não podemos esquecer que teve uma passagem muito importante do Cristo, onde Jesus chega para Tiago e pergunta, Tiago, como está escrito na lei que é o processo de redenção? Como é que você pode se redimir diante da lei? Ele pega e fala, também está escrito, pagarás olho por olho, dente por dente. Que é assim que ele acreditava. Aí chega, Tiago, tu também está procedendo como todo e qualquer, como todos os homens da terra têm procedido, toda a humanidade tem procedido. Tem lido, mas não tem sentido. Então esse como leis é com que tipo de sentimento você está lendo? Qual o sentimento você está animando? Qual a ânima que você está realmente produzindo e empenhando quando está lendo um texto? Principalmente os textos divinos, que é para transformação e iluminação da alma para sempre. O que é mais importante? Se a iluminação da alma é mais importante, devemos nos empenhar mais nesse quadro. Então é mais ou menos nesse sentido. Por isso que ele é tão difícil de entender, porque nós fomos contaminados pelo materialismo durante séculos. Você falar que vai ler alguma coisa para servir ao próximo e você não vai se beneficiar. Imagina, a pessoa já tem uma profissão. Aí a pessoa vai e quero estudar agora, sei lá, eu vou estudar agora, né? Às vezes a pessoa até já se formou, se aposentou. Agora eu vou estudar, sabe o quê? Eu vou entrar no curso de assistência social. Eu acho que eu vou poder desempenhar um trabalho importante na sociedade de amparar aquelas pessoas que estão sem casa, sem acesso à educação, e eu vou lutar por elas, para amparar elas. E toda vez que eu perceber dificuldade, eu vou me doar ao máximo. Alguém faz isso? A pessoa utiliza, por vezes, esse princípio como uma profissão, como outro qualquer. Não no sentido de servir ao próximo. Você acha que a pessoa se forma em medicina para servir o povo? Né? Como realmente é a atividade, né? A atividade da medicina é uma atividade divina. Todos terão que prestar conta, assim como todos teremos que prestar conta sobre tudo que fazemos. O ato de limpar um chão, o ato de lavar um copo. Como temos lavado um copo? Como temos limpado um chão? Com revolta ou com alegria?
com a satisfação de ele estar sujo, de você desempenhar um processo de limpeza, ou simplesmente com o agravo do desrespeito de dizer que aquela atividade é menosprezada no seu mundo íntimo. Então é esse o problema. O como leis, também poderia se perguntar assim, como você quer se desenvolver? Se a gente pudesse mudar a frase, eu sei que é ousadia da minha parte, mas sendo um pouco ousado, no como leis a gente poderia dizer, como que você quer se desenvolver? Iluminando a sua alma para os cimos celestes, ou se desenvolver para ser um vitorioso aqui na Terra. E se você quer ser um vitorioso aqui na Terra, do ponto de vista material, tudo te é facilitado. Vão surgir várias pessoas para te ajudar. Agora, o contrário é mais raro, porque ocorrem muitos recursos e sacrifícios e muitos testemunhos que todos nós vamos ter que aplicar e apresentar, não só para Deus, como igualmente para o Cristo, né? Eu vou fazer a prece inicial, vou abrir uma outra reunião, aí quem quiser fazer perguntas sobre o texto, a gente pode retornar lá, ok? Vamos então à prece, que o horário já avançou. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, por termos o contato com os Teus ensinos e reconhecemos, Senhor, que somos ainda totalmente equivocados, indiferentes realmente à nossa própria iluminação e à iluminação de todos que estão ao nosso derredor. Dai-nos força, Senhor, para que possamos nos afastar de tudo que abala o nosso egoísmo e a nossa vaidade, o nosso orgulho, e buscar sempre, Senhor, trabalhar com os tijolos e os cimentos do amor e da sabedoria. Dai-nos força, Senhor, para sempre buscarmos empreender em desenvolver todas as potencialidades que estão à nossa disposição em servir a Deus, em cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Muito obrigado, Senhor. E assim damos por iniciada a reunião da noite de hoje.